Todos juntos numa só voz. Jesus, cheio. Ok. Vamos voltar ao versículo 1, todos juntos numa só voz. Jesus. Só o versículo 1 novamente. Jesus. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor fará. Abençoa-nos nessa noite, abençoa, Pai, a meditação da Tua Palavra, abençoa, Senhor, tudo que haveremos de ouvir, fala aos nossos corações, nos ajude a concentrar naquilo que o Senhor tem de melhor para nós, ajude-nos no passo a passo do dia a dia, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, que toda a igreja diga amém. Amém. Por que eu fiz a questão de repetir a leitura do versículo 1, porque ele tem uma expressão muito interessante que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Eu então fiquei meditando nessa palavra para meditar hoje com vocês. Eu estou tentando ser bem objetivo, tentar ser prático, se Deus assim permitir, que o Senhor nos ajude. Mas eu dei uma verificada em algumas outras traduções, para verificar melhor o que estava escrito nesse versículo. Eu encontrei na Bíblia King James, é uma Bíblia em inglês, tradução inglesa. Bíblia King James diz o seguinte: e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E eu então peguei uma outra Bíblia, da Sociedade Americana Internacional, também em inglês, ela diz o seguinte: e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Aí então eu vim para a Bíblia Jerusalém, que é mais usada pela edição paulina, pelos católicos, e eu abri e diz: era conduzido pelo Espírito através do deserto. E aí vim para a Bíblia Shed, do Dr. Shed, que eu tentei trazer ele aqui uma ocasião, quando vivo, mas não conseguimos agenda. Mas no céu nós vamos ouvi-lo, quem sabe pregar um pouquinho para a gente. Dr. Shed, na Bíblia Vida, diz o seguinte: e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Uma tradução diz: e foi conduzido ao deserto pelo Espírito. A outra diz: e foi levado pelo Espírito ao deserto. A outra diz: e era conduzido pelo Espírito ao deserto. E a outra era guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E fica aqui uma dupla compreensão de que ele foi conduzido, ele foi levado, ou ele estava sendo conduzido ou guiado. A expressão é: ele foi voluntariamente empurrado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo aproveitou que ele estava caminhando naquela direção, e aí você começa a vasculhar, tentando entender, e você, em suma, o mais importante é entender que, independente da colocação, o Espírito Santo estava com ele no deserto. E aí a primeira colocação que eu faço é: o que é viver no deserto? Foram 40 dias, Moisés 40 anos, e daí por diante. Paulo, 14 anos. Primeiro, que viver no deserto é entender que lá habita serpentes, escorpiões e, dependendo do deserto, outros répteis venenosos. Muito sol, é o que não falta no deserto, quase nenhuma chuva e um lugar de difícil sobrevivência. Aprendemos também e entendemos que as vegetações que nascem e vivem no deserto são as
de maior resistência e aprendem a armazenar dentro delas a pouca água que lá cai. Sem falar de diferenças de deserto que existe no planeta. Mas o deserto é um lugar de pouca chuva, um pouco mais de umidade à noite. À noite muito frio, principalmente no deserto da Arábia. E as pessoas perguntam, por que aquele povo anda com aquele monte de pano, roupa, turbante na cabeça, num calor danado daquele? Quando eu fui à África, porque eu sempre ouvi dizer, o Rio de Janeiro é uma promiscuidade danada. E é mesmo, irmãos. Cada região, cada cidade, cada território tem uma entidade demoníaca que governa. Você sabia disso? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades no mundo tenebroso. O que é principados? São demônios em autoridade de príncipe. Principado das trevas são demônios que estão numa fase de autoridade de príncipe das trevas. Ou seja, é como tem um príncipe que comanda. O que é um príncipe? Príncipe é o filho do rei, que comanda normalmente uma região. A rainha da Inglaterra, aqueles filhos, eles têm títulos de príncipes e princesas. Então o inferno, as trevas, tem um rei, que é Lúcifer, Satanás, o principal das trevas. Esse Lúcifer, que é o demônio que governa as trevas, ele tem os seus príncipes. E por que ele tem os seus príncipes? São as autoridades satânicas abaixo dele. Essas autoridades, ele coloca sobre cidades ou países, onde essas autoridades vão governar com tudo aquilo que as trevas têm de poderes. Há uma passagem na Bíblia que você encontra lá em Daniel, quando o anjo vem trazer uma mensagem, se eu não me engano, Daniel capítulo 10, 21 ou 21, 10, sei lá. O pastor acha rapidamente que eu digo daqui a pouco. E Daniel diz lá que o anjo diz, deixa eu ir, porque ele teve uma resistência de um príncipe da Grécia e da Pérsia, e ele diz, deixa que eu tive resistência por tantos dias para chegar. Ou seja, um príncipe das trevas se colocou no caminho do anjo que traria um recado para Daniel. Agora você entende porque a gente fala, ora, jejua, ora pelo seu país, ora por sua cidade. Capítulo 10, versículo 21, acertei na mosca. Você pode ler em casa depois essa história, muito bonita. 10, 13, todo o capítulo você pode ler que é muito lindo. E ele fala sobre o príncipe das trevas que se dirigiu para impedir que o anjo, uma autoridade celestial que vinha com a ordem de Deus, para trazer um recado para Daniel. E Satanás lá das trevas pegou um príncipe e disse, príncipe da Pérsia ou da Grécia, detenham. Ele lutou, ele resistiu. E depois de dar o recado, ele disse, deixa eu ir, porque foi enviado um outro principado. Não sei qual foi o primeiro, da Pérsia ou da Grécia, mas o da Pérsia que é o primeiro. E ele disse, deixa que vou ter que enfrentar o da Grécia. Ou seja, eram demônios que tinham autoridade de príncipe, governavam cidades. Ali no caso, a cidade da Grécia e a cidade da Pérsia. E então eram cidades importantíssimas na época. Hoje não, hoje a Grécia tem nada, porque está fracassado financeiramente, o país quebrou, quer fazer turismo, é ir para a Grécia. Você compra tudo barato, 80 centavos você paga um hambúrguer no McDonald's, porque a economia melhorou um pouco agora, mas quase faliu o país. Mas naquela época eram nações poderosas, eram nações potentosas. Então os demônios que governavam essas cidades, que Satanás colocou sob o governo, eram os mais poderosos. Porque as nações poderosas, da onde saiu Alexandre Grande? Da Grécia. A Grécia quase que governou o mundo. Ela influenciou tanto o mundo, que depois que o Império Grego caiu, Alexandre o Grande foi derrubado, e tudo aquilo ficou influência nos países. Quando Jesus chegou, no ano, 2000 anos atrás,
Israel estava sob domínio romano, então falavam o hebraico, falavam o latim, que era a língua romana, mas também falavam o grego, tanto que as escrituras, muitas passagens, muitos livros da escritura, no Novo Testamento, foram escritos em grego. Por quê? Porque quando Alexandre dominou as nações, ele deixou a influência da sua cultura e deixou a influência da sua língua. Por isso, muitos livros na Bíblia foram escritos em grego. É porque não tudo em hebraico, que é a língua dos judeus. Porque havia influência da invasão de Alexandre o Grande. Então, na época, os demônios que governavam essa cidade eram demônios poderosíssimos. E esses demônios é que resistiram ao anjo que veio trazer a notícia, o recado para Daniel. Quantas vezes Deus tem revelações poderosíssimas para entregar a você ou a uma nação, mas falta oração suficiente. Falta oração suficiente para que o anjo consiga chegar. Porque a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. E naquele momento, aquele principado se levantou em direção a Daniel, ao anjo que viria a Daniel. Jesus foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, Paulo foi para o deserto, Elias foi para o deserto. O que nós achamos no deserto, irmãos? O que encontramos no deserto? E ouça bem, quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não adianta você ficar com raiva do seu patrão, ele é carne e sangue. Ele me deu a carta de aviso prévio, aquele miserável. Ou contra o seu marido ou sua esposa, ou contra qualquer ser humano que você acha que está fazendo mal. A sua luta, a Bíblia diz, não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra principados, potestades no mundo tenebroso, ou seja, por trás dessas pessoas existem demônios que acabam usando as pessoas, os poderes, para nos atingirem. E quando fala potestade, está falando de poderes. A nossa luta é contra principado, príncipe das trevas, potestades, são aqueles que estão abaixo dos príncipes das trevas. São demônios com grandes poderes também, que e debaixo da ordem dos príncipes das trevas, executam as suas tarefas. E abaixo deles é uma hierarquia. Principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, demônios que agem em vários setores, na área das drogas, do vício, do roubo, do assalto, da prostituição, e forças espirituais do mal. São os cachorrinhos, demônios que saem pegando as pessoas e aprontando por aí, que às vezes você vê manifestar na igreja. Forças espirituais do mal. E se você não tiver os seus olhos atentos e abertos, você vai ficar odiando o seu marido e a sua esposa, odiando o seu patrão, perdendo batalha e não entendendo que existem forças espirituais do mal. Você acha que os demônios que governavam a Grécia, hoje Satanás tirou o príncipe da Grécia, botou outro lá, menor poder? Deve ser o demônio da área econômica que está quebrando o país. E ele está atacando maiores nações. Você acha que essa batalha eleitoral aí é apenas questões sociais? Você acha que o demônio está na arquibancada vendo a banda passar? O diabo vem trabalhando muito antes do PT. O PT não é a potestade do mal. Satanás, os principados, são a potestade do mal. PT é apenas alguns servos. Quando eu falo PT, eu não estou falando de pessoas apenas. Estou falando de filosofia. Porque a filosofia do PT é marxista. A filosofia marxista é uma das filosofias mais demoníacas que existe. Eles alegam o seguinte: para dominar a sociedade você tem que destruí-la.
Porque uma pessoa destruída, ela se deixa dominar. Tem uma certa lógica. Maligna, mas tem. Então, como alejar uma sociedade? Como quebrar uma sociedade? Quais são os princípios que a sociedade se ergue? Os princípios. Como é que uma sociedade é mantida? Nós somos uma sociedade, vivemos em sociedade, estamos aí trabalhando, comprando. Sim, mas quais são os núcleos da sociedade que fazem diferença? É o Clube do Vasco. Não. Se acabar o Clube do Vasco, a sociedade continua. Então é o Flamengo. O Flamengo de acordo do mal. Não, se acabar o Clube do Flamengo, a sociedade continua. Vão escolher outros times. Então não são os clubes, não. Qual a sociedade na Terra que mantém o equilíbrio emocional e social? É a escola de samba. Não. Elas falam e abrem outras. Começa como bloquinho carnavalesco, depois vira Grêmio, né? Daqui a pouco está lá na terceira, quarta divisão, vai para a segunda, daqui a pouco desaparece, daqui a pouco surge outra. Quais outras organizações que você lembra aí? Lá na minha rua tem uma associação de moradores de bairro. E vão abrir várias, vai sumir várias, vão desaparecer, a sociedade continua. O que segura a sociedade como sociedade? O que sempre existiu desde o início: família. E a família, quando eu falo família, eu estou falando família, sua casa, seus pais, você. E tem a família de Deus, que é a igreja. Então, família, igreja e família, entes de casa, é a instituição que existe desde... Você sabe onde abriu a primeira igreja? Você sabe onde foi o primeiro culto? Diz que na viração do dia chegou Deus no jardim e tinha comunhão com Adão e Eva. Primeiro culto da história. Tinha até dízimos e ofertas, sabia? Não, oferta não, mas dízimo tinha. Deus disse assim: vamos começar o culto, de pé, todo mundo. Esse todo mundo era só Adão e Eva. E então diz a Bíblia que Deus tinha comunhão com eles. O que nós estamos tendo aqui? Comunhão antes, durante e depois. No durante, eu palestro. No durante, você adora a Deus. No durante, você oferta ao Senhor. E Deus disse: vamos lá, começar o culto. Adão e Eva, vamos ter comunhão. Agora que foi pregado lá, eu não sei. Algumas coisas eu sei, outras não. E Deus disse: crescei e multiplicai. Deus disse: enchei a terra. Só nas palestras da época do culto, Adão e Eva e Deus. Deus disse: hora da oferta. Você já leu isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Ninguém? Você precisa voltar para a escola dominical. Deus disse assim: Adão, não deixe de trazer o dízimo na casa do Senhor. Ei, bicho, o senhor está inventando. Então não. Vou botar então dentro da linguagem bíblica. Deus disse: Adão, não esqueça, para ser uma família abençoada, tem que obedecer os mandamentos. E dentro dos mandamentos amar a sua esposa, respeitar, obedecer o teu Deus. E está vendo aquilo ali? É o dízimo. Não mexa nele. Todo jardim é teu. Coma de tudo. Tudo eu te dou. Mas no meu dízimo não coma dele. Porque o dia que tocares no meu dízimo, morrerás. Aquela árvore no jardim, que Deus disse: não coma desse fruto, era o primeiro dízimo da história da humanidade. Não toca no que é meu. Eu te dou todo o jardim. Não toca na minha árvore. 90% do que você ganhar é seu, mas não toca no que é meu. Amém, irmãos? Amém. Achou o dízimo do culto lá do Gênesis? Amém? Amém. Sentiu um amém meio assim, petista? Um amém cristão? Amém? Amém. Oh, que maravilha! Os petistas aqui, não fiquem com raiva de mim não, tá? Eu sei que tem alguns infiltrados aí. Se você não é cristão, é uma chance de você aceitar Jesus e ser liberto do mal. Se você é cristão, se arrependa, porque o mal já está em você. Porque eu não entendo cristão que é a favor
de pedofilia, que é a favor de incesto, que o diabo, do desespero, botou a cara de fora. O que é o deserto, irmãos? O deserto é um lugar que você encontra dois seres racionais. Racionais que eu digo que entende, que fala e que ouve. O resto é serpente, é escorpião, o resto é resto. Mas olha o que diz a Bíblia. Guiado pelo Espírito ao deserto. O que você tem no deserto, além de escorpião, serpentes, muito calor na cabeça? A resposta do que eu disse aqui, por que aquele povo usa tanto pano em cima? Porque o sol chega a quase 60 graus em alguns lugares. E é uma forma de proteger o corpo com aqueles turbantes, com todo aquele pano. E também porque à noite a temperatura muda radicalmente e o frio é congelante. Então, com aqueles panos, eles conseguem se agasalhar no deserto. Ué, bispo, mas não é que no deserto é de dia o calor, à noite sofre uma mudança radical e o frio é imenso, principalmente no deserto do Saara. E o que mais? Poucas vegetações, aqui e ali. Agora, quando você encontra vegetações no deserto, essas vegetações estão totalmente diferentes das vegetações que você encontra na Amazônia. Na Amazônia, se você pegar algumas plantas ali, algumas árvores que estão lá e trazer para outro local aberto, ela morre. Porque ela acostumou, se desenvolveu debaixo da sombra. É uma floresta muito fechada e as matas de baixo, as pequenas plantas de baixo, não suportam o pequeno calor do sol. Se abrir um pouquinho a floresta, aquelas plantas morrem, porque elas cresceram com pouco sol, muita umidade, muita água. Agora a planta do deserto é diferente. Ela não tem proteção. Ou ela morre, ou ela resiste e cria resistência ao imenso calor do deserto. Ela não tem onde pegar água. Então ela absorve a água da noite, da umidade, porque o seu corpo fica quente, é igual o vidro de carro. Quando bate aquele ar frio, goteja, cria uma condensação, deve ser isso. Então ela absorve a água. Existe planta no deserto, como aqui, por exemplo, no deserto do sertão, você corta os cactos, ele armazena. A planta do deserto aprendeu a armazenar água dentro, para no período mais quente, ela ter como sobreviver. Palmeiras no deserto, elas aguentam o vendaval para um lado, para o outro, e calor na cabeça. E o vento enverga de o bichinho botar a cabeça das suas folhas quase no chão. Quando o vento vai, ela está de pé de novo. As plantas do deserto são mais resistentes, mais fortes. Não só as plantas do deserto, que armazenam água em sua estrutura. Quantas pessoas no deserto que já conhecem, vão em certas plantas buscar água na planta? E os animais? Diz que o camelo tem uma bolsa dentro dele, onde ele bebe a água e armazena, para quando chegar no deserto não tiver água, o organismo dele vai buscando naquela bolsa de água. Por isso, muitos homens, não tendo mais perdido no deserto, não tendo como sobreviver, eles matam o camelo para tirar daquele local da bolsa que tem interna nele, aquele acúmulo de água. Tanto a vegetação quanto os animais sobrevivem no deserto. Os que sobrevivem armazenando em si próprio água. Cria uma estrutura própria, a planta cria uma estrutura própria para guardar a água para sobreviver no deserto. Só os fortes sobrevivem no deserto. Só os fortes resistem às intempéries do deserto e às fadigas do mesmo. Eu digo, só os fortes têm a capacidade de sobreviver no deserto. Mas por que eu tenho que sobreviver no deserto? Porque se não sobreviver, você morre, ué. Não tem outra opção. Há vários tipos de deserto. Por exemplo, naqueles países árabes, você tem aqueles desertos de dunas de areia. E o vento muda a posição das dunas. Isso acontece um pouquinho ali em Cabo Frio, naquelas dunas.
Agora nem tanto, mas antigamente, o vento dava, aí que tem aquela duna de areia, aquele montanha. Aí o vento vai dando aquela chuva de areia, ela vai embora, que aquela duna diminui, aí aparece outra ali. Então você nunca tem um mapa exato. Muda, a geografia muda de acordo com o vento que dá naquele local. Você tem deserto como o de Israel, da Austrália. São desertos de pedrilhas, de pedregulhos. Só pedras, para andar é horrível, descalço. É um outro tipo de deserto. Tem as suas vegetações diferentes também. Como tem um deserto no Nordeste aqui. Aquelas caatingas. Na vida, passamos por desertos. Solidão, muitas vezes é um deserto. Poucos relacionamentos, para muitos, representam um deserto. Pessoas cercadas de gente, mas com coração solitário, é outro deserto. Deserto emocional, deserto financeiro, deserto familiar, deserto de relacionamentos, deserto de amigos, desertos para peregrinação. Qual é o seu deserto? É o emocional? É o deserto que você não consegue ter amigos? Tem muita gente em volta, mas amigo quase nenhum. Quem sabe é um deserto financeiro que você já passa há muito tempo e você não acha uma resposta, não encontra uma solução, não sabe o porquê. Quando vai botar a mão na bênção, ela desaparece. A areia cobriu e você não sabe onde está mais. Qual é o seu deserto? Há lugares, desertos, que são lugares de morte, de desespero. Para muitos, deserto é um lugar de morte, desespero, pânico. Para outros, o deserto é um lugar de meditação, reflexão, percepção, avaliação, contemplação e análise. Eu já vivi um deserto. Deus me botou no deserto por 7 anos. E quando eu saí de lá, eu percebi que eu tinha amadurecido quase 30 anos. E eu disse, meu Deus, você sabia que nos Estados Unidos é difícil você achar uma panela de pressão? A maioria dos brasileiros que vão morar lá levam uma panela de pressão. Você não encontra, você passa nas lojas, você não vê. Difícil achar. Porque o americano não é muito comer feijão. Quando come, é feijão pronto, nas latinhas que eles compram no Walmart. E eu, como um bom brasileiro, ficar sem um feijãozinho, dá uma dó, né? E aí, o que eu fazia? Tudo é elétrico. Eu deixava um dia antes o feijão na panelinha com água, 24, 48 horas, para ele ficar bem mole, para você botar e poder cozinhar. Mas, na verdade, para que existe a panela de pressão? Porque o feijão, quanto mais duro, mais pressão tem que dar. Você joga dentro da panela, mete a pressão, bum! Aquilo que parece uma pedra, feijão, é duro. Não é amendoim, é feijão. Grão de bico. Então, há alimentos que, para ser servido tão rapidamente, tem que passar no deserto. Tem pessoas que, para serem usadas por Deus tão rapidamente, como está pedindo a Deus, tem que entrar no deserto. Tem que entrar na pressão, pois a pressão te destruirá ou te preparará para a vontade de Deus. Portanto, você tem que entender e não espernear. Tem que saber, compreender, agradecer, suportar, aguentar e glorificar a Deus pelo que Ele está fazendo. Pois, quando Jesus foi para o deserto, quando Moisés foi para o deserto, quando Paulo, me parece que ficou 14 anos, período longo, mas saiu um apóstolo que mais livros escreveu na Bíblia. E nem teve perto de Jesus como teve os outros discípulos. Como diz, ele foi um fora de tempo. Moisés entrou no deserto,
porque ele era judeu, israelita, mas ele tinha sido criado dentro do palácio de Faraó, com os costumes de Faraó, com os conceitos do Egito, com as práticas do Egito. O Egito estava todo dentro dele. E Deus o levou para o deserto. Ele poderia reclamar, murmurar, talvez ele tenha queixado: Deus, por que eu estou no deserto? Para que o Senhor me trouxe para dentro do deserto? Talvez Deus tenha respondido: para arrancar o Egito de dentro de você. Aquelas manias, aqueles vícios, aquela maneira errônea de pensar, carnal, mundana, maligna. Você quer ser bênção de Deus? Deus tem que arrancar esse linguajar, porque boca santa não solta palavrão. Servo de Deus, que tem o coração do Senhor, não trata o outro com ódio, não é vingativo, não cria ira para matar alguém, pelo menos no coração. Sede santo como o Senhor é santo. O deserto na mão de Deus é para arrancar tudo que não presta da nossa vida, é para amolecer o coração duro. Pressão na panela que o feijão fica mole. Oh Jesus, pressão nesse povo. Eu não conheço um feijão na panela, por mais pressão que tenha recebido, que não tenha se amolecido. Só tem um feijão que não conseguiu amolecer, aquele que foi tirado da panela. Você quer sair da panela ainda? Deus, me tira disso! Quer sair da panela? A questão é, a panela que você foi colocada, foi por Deus ou pelo homem? Se foi pelo homem, meu chapa, pula fora o mais rápido possível. Mas se a panela é de Deus, não fuja, senão você vai atrasar o projeto de Deus na tua vida. O deserto tinha dois personagens, Satanás e Jesus. Oh, glória a Deus! O bom do deserto, que muita gente tem medo, o bom do deserto é que não existe multidão no deserto para te confundir, para te enganar, para te enrolar. O bom do deserto é que você fica cara a cara com o inimigo. E aí, você faz acordo com o inimigo, ou você diz para Deus: eis-me aqui, Senhor, arreda de Satanás, pois não cogita das coisas de Deus. O deserto para o sábio é lugar de meditação e não de murmuração. O deserto para o sábio é um lugar de reflexão e não de irritação. O deserto para o sábio é um lugar de percepção e não de enganação. O deserto para o sábio é um lugar de avaliação e não de desconstrução. É de contemplação, de meditação, de análise e de aprofundamento em Deus, para sair alguém que você jamais foi, mas sempre desejou, e Deus assim fará cumprir, se tão perseverares na presença do Senhor. O deserto é um lugar de salvação, mas também é um lugar de combate. Sim, de combate. O deserto é um lugar onde você é quebrado, moído, lapidado, mas também transformado, valorizado e enriquecido. Porque um diamante lapidado vale muito mais do que um diamante bruto. Muitos homens foram para o deserto: Moisés, Paulo, Jesus, Elias e daí por diante. Portanto, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É no deserto que Deus fala muitas vezes de forma mais íntima, mais profunda. É no deserto que você para as ocupações. Não tem nada para fazer lá no deserto, a não ser esperar e ficar atento com os intempéries da vida. O deserto para muitos é o fim da vida, é o caos, é o esgotamento, é o encerramento da jornada. Mas para aqueles que estão na mão de Deus e por Ele são levados para o deserto, o mesmo se torna uma fábrica de profetas.
O deserto, para quem está na mão de Deus, torna-se uma fábrica de santos homens de Deus, uma escola de ministros. O deserto, para quem está no centro da vontade de Deus, é uma faculdade de santidade, de comunhão no Espírito Santo. No deserto, só há duas companhias, e você tem que escolher a certa, a de Deus ou a do diabo. Sim, é no deserto. É no deserto que você aprende as grandes diferenças. É no deserto, irmãos. É no deserto que Deus vai te rasgar e te botar do lado para fora, do lado do avesso. Quando você quer lavar uma bolsa bem lavadinha, você bota do lado do avesso, escova o couro. Quando você quer ver se algo está bem limpinho, você põe do lado do avesso. A minha vida está do lado do avesso. É porque Deus está limpando. Está tudo para fora? Deixa botar tudo para fora. Eu brinquei com a Margot aqui esses dias. Olha a faca. Porque muitos não sabem, mas a facada que o Bolsonaro levou, que quase levou à morte, a nossa diaconisa Margarete, mulher de Deus, que eu contei o exemplo aqui outro dia, lá no shopping, vocês lembram? Da macumbarada, que ela foi orando, e o capeta saiu correndo lá. Ela está aqui hoje não, tá, Margarete? A Margot está lá, ó. Fica em pé, Margot, para todo mundo te conhecer. Fica em pé, Margot, fica acanhada não, ó. Deus abençoe, Margarete. Mulher de Deus, mulher de oração. Mulher que sabe discernir a vontade do Senhor. Ela chegava 10 horas em casa. O camarada chegou, falou alguma coisa com ela, puxou a faca e deu 3 facadas na barriga dela. Ela virou e disse assim: tá bom ou quer mais? Não, estou brincando. Ele tirou a faca e saiu correndo. Ela ainda subiu a escadaria, falou: fui esfaqueado. Fizeram a mesma coisa com o Bolsonaro. Com ela, tiveram que costurar pâncreas. 3 facadas, fez mais estrago, né? Pâncreas, sei lá mais o que, sei lá mais o que. Coisas que você diz: cadê Deus? Onde Deus está? Sabe por que ela está aqui? Porque em nenhum momento duvidou da vontade de Deus. Eu não sei explicar, eu não sei o que acontece, mas eu sei que Deus está comigo. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. Então aprenda a não entender o deserto. Deus não leva ninguém para o deserto para entender o deserto. Deus leva você para o deserto para você amadurecer no deserto, depender mais de Deus no deserto, entender que Deus age onde ninguém age, que Deus opera onde ninguém opera, que Deus faz acontecer onde ninguém consegue fazer acontecer. Se eu fosse você, aplaudir o nosso Deus. Quem quer fluir no poder do Espírito Santo, antes tem que fluir na comunhão do Espírito Santo. Ah, eu quero fluir no poder de Deus. Bispo, como é que eu faço para Deus me usar? Eu quero o Espírito Santo fluindo em minha vida. Antes, vou repetir, antes de fluir no poder do Espírito Santo, você tem que fluir na comunhão do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em coração empedrado, duro igual feijão. Aí o Espírito Santo tem que amolecer para entrar. E quando o Espírito Santo vai amolecendo, dói, mas ele vai amolecendo. Você percebe que depois você não é um feijão duro, teimoso, resistente, pirracento. Você é um feijão todo molenguento, que Deus faz de você o que quiser, uma papinha, um purê de feijão, uma pasta de feijão, doce de feijão. Primeira vez que eu comi um feijão nos Estados Unidos, compramos no Walmart. Compramos, levamos, não tem feijão, tem que comprar não.
Já vem até aquela tampinha para você abrir. Botamos no prato, quando tem aquela colherada doce. Falei, que é isso? Botaram, eu falei, agora parecia a Maria do Rosário. Que é isso? Deus me livre, não deve trazer coisa ruim para o altar, não. Perdoa, Senhor. Mais vale o feijão do que ela. Mas o feijão doce, eu disse, mas que negócio de feijão doce? Aí você pergunta, mas que absurdo feijão doce. Fala para o dono da fábrica, vocês fizeram feijão doce. Aí o dono da fábrica diz, feijão é meu, faço como quiser. Compra quem quer. Você escolhe. Ou deixa Deus te amolecer, ou vai ter comunhão com o diabo com o coração endurecido. Porque coração endurecido é a habitação de Satanás. As serpentes querem ficar pertinho da rocha. Os escorpiões. O ser humano não, quer a sombra das árvores. O frescor do vento. A vida é feita de escolhas. Ah, eu quero ser usado por Deus, bispo. Se você quer ser usado por Deus, e alguns dizem, eu quero ser usado poderosamente por Ele. Então tem que ser íntimo e amigo dEle. E para ser íntimo e amigo dEle, tem que deixar Ele te mudar. E dependendo da sua potencialidade de coração e alma, você ficará 1 ano no deserto ou 10 anos no deserto. Você vai ficar na panela de molho por vários dias, se afogando na água, ou aceita a pressão da panela, que é rápido, dói mais, mas é mais rápido, Ele vai te usar mais vezes. Para fluir, ouça bem, para fluir no seu poder, tem que começar a aprender a fluir no seu relacionamento. Quem quer fluir no poder de Deus, tem que aprender a fluir no relacionamento do Espírito Santo. Não deseje o poder sem antes desejar o ser. O homem mau quer o poder. O homem de Deus quer o ser. Um local que o apóstolo estava fazendo milagres. E veio um homem, ofereceu dinheiro a ele. Puxa, me dá um pouco desse poder, eu pago para fazer esses milagres também. Você sabe que tem um monte de gente por aí fazendo milagre, mas tem que pagar a sessão. Não, nós vamos lá fazer uma reza forte, mas custa tanto. Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. Milagre que é pago não é milagre, é charlatanismo. Se alguém cobra fazer um milagre, é filho do cão, e não do leão. Porque quem é filho do leão de Judá, não cobra. Ruge para os animais fugirem. E Paulo repreendeu aquele homem. Como pensas que a graça de Deus é comprada? Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. Então, quem quer o poder de Deus, mas não quer o ser de Deus, é mau caráter. A pessoa quer os seus bens, mas não quer o seu relacionamento, é mau caráter. Vou repetir. Nunca deseje o poder de Deus na sua vida, sem antes desejar o ser de Deus na sua vida. Eu não estou preocupado com o poder de Deus. Eu estou preocupado se Ele quer estar comigo, porque eu quero estar com Ele. E se Ele estiver comigo, o poder dele flui naturalmente. Então, nunca deseje o poder sem antes desejar o ser divino. Seja como Ele quer que seja, antes de querer fazer o que você quer que Ele faça. Vou repetir. Seja como Ele quer que seja, antes de querer fazer o que você quer que Ele faça. Não se pode fluir no poder do Espírito se não sabe fluir na comunhão do Espírito. Agir como Ele age, é necessário viver como Ele vive. E isso é mandamento. Tenha disciplina no que tange seu relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Já estou acabando. Eu sei que você está doido para ir para casa ver o resultado da política. Bolsonaro foi para o segundo turno, vai ter. Para mim houve fraude. Foi para o segundo turno, 47%.
Para mim houve fraude. O sistema de São Paulo e Minas, que são os maiores colégios eleitorais, saiu do ar. Ficou um tempão. E quando voltaram, aonde ele mais tem voto, onde são o maior número de eleitores. Mas isso é outro assunto. Deus quer te usar poderosamente. Amém, irmãos? Então diga para a pessoa ao seu lado: Deus quer te usar poderosamente. Mas faz-se necessário que você deixe moldar ao que Ele quer. Vamos lá, para encerrar. Deus quer te usar poderosamente. Falou para a pessoa ao seu lado? Diga para a pessoa ao seu lado: Deus quer te usar poderosamente. Mas faz-se necessário que você se deixe moldar ao que Ele quer. Amém? Não é simplesmente ir para o deserto para governar Israel. O deserto é para tirar o Egito de dentro de você. Você entende porque o povo de Israel andou no deserto por 40 anos para arrancar 400 anos da alma? Porque eles viveram 400 anos no Egito, pegaram as manias que não podiam, os hábitos que não podiam, o jeito de falar que não devia, a linguagem suja que não convia. Então, quando você se converte, tem que deixar a linguagem do Egito, a linguagem do palavrão, a linguagem das manias feias, dos hábitos feios. Quando você vem para a terra abençoada, no deserto, tem que deixar as roupas de Satanás, do capeta, do diabo. Você sabe do que eu estou falando. Nós não temos aqui hábito de uso e costumes, mas se uma roupa não serve para cobrir a sua nudez, e sim provocar sensualidade, Satanás é quem ofereceu para você. E daí outras coisas mais. A linguagem tem que ser santa, o comportamento tem que ser santo, a vida tem que ser de oração, os hábitos maus têm que ser abandonados, desenvolver novos hábitos, dar bom testemunho, deixar-se moldar a Deus e não querer moldar Deus a você, ser como Ele quer e não como você quer, andar de modo digno do Evangelho, no linguajar santo e digno, como já foi dito, no vestir santo e digno, como já foi dito, sendo obediente aos mandamentos. A verdadeira paz não é a falta de conflito, mas é a presença da justiça de Deus. E a presença da justiça de Deus é mudança radical de comportamento. Desde o princípio do jardim, Deus estabeleceu uma regra: não toca no dízimo. Essa árvore, não coma dela, porque o dia que comeres, morrerás. Princípio simples. Dar o dízimo é um princípio simples. Quer ser próspero, seja obediente. Ah, eu quero ser amada, bicho. Eu me sinto uma pessoa não amada. A minha vida toda eu não me senti amada. A minha pergunta é: quando que você começou a amar? Não, você não entendeu. Eu nunca me senti amada. Sim, eu entendi. A pergunta é: quando que você começou a amar? Porque quem planta batata, colhe batata. Quem planta cenoura, colhe cenoura. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Quem planta amor, colhe amor. Quem ama, é amado. Tudo que o homem semear, isso colherá. Eu pergunto: você tem semeado aquilo que você quer colher? Como você vai colher se você não semear? Não, mas eu estou na igreja já aqui há tantos meses, as pessoas quase não olham para mim. Você tem olhado para elas? Tenho, mas elas não me cumprimentam, então passa você a cumprimentá-las. Oi, querido, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom. Você é? Ah, eu sou a fulana, eu estou aqui há 2 semanas. Ah, eu estou há 2 anos, oh, que maravilha, então eu estou na frente, te cumprimentei primeiro. Não se deixe prender na timidez, no acanhamento, na vergonha. Plante carinho, plante sorriso, plante amor. Olha, eu já contei esse testemunho aqui. Eu era jovem, recém-convertido, eu estava num problema de manhã, me sentindo angustiado, uma coisa ruim no coração, e eu saí para fazer um serviço. Trabalhávamos ali na estrada de Portela e Madureira. Eu saí com o carro, passei pela Carolina Machado, parei exatamente no sinal da Edgar Romero. Na esquerda tinha uma ótica, uma loja, e na porta estava uma jovem da Nova Vida, de Caxias, que teve um encontro das duas juventudes, e nós conhecemos, e eu parei, eu estava muito mal, muito angustiado, e eu sem querer no volante, esperando o sinal abrir, eu olhei, aí ela: oi, irmão! Aí o sinal abriu, eu disse: oi, e fui embora com o carro. E quando eu respondi oi, sorrindo, aquela angústia, aquele mal saiu do meu coração.
E eu fui numa alegria, disse, caramba, que coisa legal. Falei, que menina ungida, pensei comigo, que garota ungida de Deus. Um tchau e um oi, cheio de alegria, limpou meu coração. E eu fiquei todo contente, feliz. Foi um dia abençoado, porque eu ganhei, oi irmão. Então a partir de agora, não olhe para os outros, ai meu Deus do céu, ai credo, ai coisa, ai. Não, olhe para todo mundo e diz, oi irmão, oi irmão. Porque um desses, o teu oi com alegria, com amor, com satisfação, com unção, vai encher o coração de alguém, e esse alguém vai ser liberto com o teu sorriso, com o teu oi e com a tua unção. Amém, igreja? Fiquemos de pé para louvar o Senhor. Diga para alguém, oi, oi, olha lá para trás, oi, Jesus te ama, Jesus te ama. Ah, está fraco, isso aí é para Jesus que tem dúvida, bem forte, Jesus te ama. Dê um oi bem assim, oi. Ah, sai do seu lugar, abraça 3, 4 pessoas, vai. Sai, dá um abraço dele. Oi, irmão, Deus te abençoe. Eu vou te dar um abraço de Jesus. Isso, faz uma bagunça santa. Faz uma bagunça santa. Vamos lá, igreja. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar. Vamos abraçar. Vamos dizer, Deus é bom. Vamos lá, cantando com alegria.